Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bênção! Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 2 do nosso segundo trimestre de 2026 da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre que tem como tema geral homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Estamos estudando esse precioso tema. Tivemos uma lição de número 1 preciosa, maravilhosa. Nós aprendemos demais sobre a vida de Abraão, sobre a sua chamada, sobre a sua fé e sobre a sua obediência. E hoje nós continuaremos estudando sobre a vida desse patriarca, sobre o legado de Abraão. Quero lhe convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esta aula nos grupos de WhatsApp que você faz parte, o grupo da EBD, o grupo dos professores, o grupo da sua classe. Compartilhe nos stories, compartilhe com quem você puder. Eu tenho certeza que você e aqueles que receberem esta aula serão abençoados com a palavra de Deus. Nós estudaremos a lição de número 2, que tem como tema a fé de Abraão nas promessas de Deus. Repetindo, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Este é o tema que estaremos estudando a partir de agora na lição de número 2 da Escola Bíblica aqui na AD Seara. Meus irmãos, nesta lição nós estudaremos sobre mais alguns detalhes da jornada de Abraão. Como está aí na nossa introdução, nesta lição nós continuaremos acompanhando a jornada de Abraão, mas também voltaremos nosso olhar para Ló, o seu sobrinho e companheiro de caminhada. Nós iremos observar as semelhanças que há entre eles, bem como analisar as diferenças que marcaram seus caminhos. Entre essas distinções, destaca-se um ponto central. E qual é? Enquanto Abraão viveu orientado pela fé nas promessas de Deus, expressando isso em uma vida de comunhão com Deus simbolizada pelo altar, Ló tomou decisões baseadas na aparência e nas vantagens imediatas, o que o conduziu a consequências difíceis. Então, nesta lição, nós estudaremos sobre diversos assuntos. Veremos sobre a jornada de Abraão, continuaremos analisando a peregrinação de Abraão, analisaremos também a vida de Ló, conheceremos um pouco mais sobre Ló. Ló era irmão ou era sobrinho de Abraão? Nós veremos isso aqui. Veremos que houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Analisaremos que após essa contenda eles tiveram que fazer escolhas. Veremos as escolhas que cada um fez, tanto Abrão quanto Ló. Veremos a base das escolhas de cada um e as consequências dessas escolhas. Enquanto Abraão escolheu pela fé, Ló escolheu pela aparência. E por fim, veremos a diferença crucial entre Ló e Abraão, ou entre Abraão e Ló, que era uma vida de altar. Antes de continuar, nós queremos responder uma pergunta que surgiu aí no estudo dessa lição. E a pergunta é a seguinte: qual era o grande pecado de Sodoma? Qual era o grande pecado que era cometido ali nas terras de Sodoma e de Gomorra? Esta é uma pergunta que nós devemos analisá-la. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Essa cidade é uma cidade que nós falaremos sobre ela na nossa lição, porque foi para lá que Ló escolheu ir ao se separar de Abrão. Sobre esta pergunta, se questionarmos os teólogos da teologia liberal, da teologia inclusiva, da teologia progressista, eles irão responder com uma base num movimento, numa ideia que está muito presente no século XXI, que é a ideia da inversão de valores. Além de inverter valores no que diz respeito à moral, os teólogos que não têm compromisso com a Bíblia Sagrada, aqueles que não têm compromisso com a verdade bíblica, estão também invertendo verdades bíblicas, verdades claras à luz da palavra de Deus. Então, os teólogos
liberais, eles dizem que o pecado, o grande pecado que era cometido ali em Sodoma, era o pecado do egoísmo, era o pecado da falta de hospitalidade. Este era o grande pecado. O pecado de Sodoma e Gomorra, segundo este, não envolvia nenhum aspecto sexual, não envolvia nenhum aspecto de imoralidade, mas era somente uma questão de egoísmo e uma questão de falta de hospitalidade. Mas é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos mostra, e quando fazemos uma interpretação bíblica, uma interpretação ortodoxa, teológica, nós aprendemos que o pecado de Sodoma não foi somente uma questão de egoísmo ou uma questão de falta de hospitalidade, mas o grande pecado de Sodoma foi uma corrupção moral generalizada. E esta corrupção, ela foi marcada principalmente por causa de pecados sexuais, por causa de pecados de imoralidade. E nós podemos perceber isso à luz do livro de Gênesis, capítulo 19 e versículo 5. Lá nós vemos que os homens de Sodoma, eles queriam ter relações sexuais com os homens que estavam visitando Ló naquele dia, que estavam na casa de Ló naquele dia. Os teólogos liberais costumam usar o texto de Ezequiel 16 e 49 para dizer que o pecado ali foi egoísmo. Mas se a gente continuar lendo o texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, 50 e 51, nós veremos que aquele pecado também é chamado de abominação. E esse pecado de abominação, ele aparece lá em Levítico, capítulo 18, versículo 22, envolvendo também um pecado sexual. Este pecado, ele aparece na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, quando Paulo fala de algumas práticas que excluem os homens do reino de Deus. E entre essas, ele cita o pecado da sodomia. Paulo cita os sodomitas. E os sodomitas eram homens que cometiam pecados na área sexual, que deixavam o uso natural, varão com varão, cometendo torpeza, como diz Paulo em Romanos, capítulo 1 e versículo número 27. Então, o grande pecado de Sodoma e de Gomorra não era egoísmo. O grande pecado não era falta de hospitalidade. Havia isso também lá. Mas o grande pecado de Sodoma eram pecados na área sexual. Era o pecado de imoralidade sexual, marcado pelo relacionamento antinatural, um relacionamento que foge do padrão estabelecido por Deus, que é de um homem com uma mulher. Aí está a resposta para o grande pecado que era cometido lá em Sodoma. Mas vamos à nossa lição. Na nossa lição, como já dissemos, nós iremos continuar estudando sobre a jornada de Abrão. No tópico primeiro, o tópico diz: Abrão volta do Egito para Canaã. Na lição anterior, como está escrito aí, examinamos a jornada de Abrão desde a sua saída de Ur dos Caldeus, conforme Gênesis 12, até a sua chegada a Canaã. E posteriormente sua descida ao Egito em decorrência da fome que assolava aquela região. Lembra que estudamos sobre isso aqui na lição 1. Na presente lição, nós daremos continuidade à análise de sua peregrinação, mas agora contemplando a volta do Egito para Canaã. Nesse percurso, o patriarca atravessa o Neguebe, retorna ao lugar do altar entre Betel e Ai e finalmente se estabelece nos carvalhais de Manre, junto a Hebron, conforme Gênesis capítulo 13 e versículo de número 18. Então, nesta lição, continuaremos estudando sobre a jornada de Abrão rumo a Canaã, a jornada de Abrão no deserto, a sua peregrinação, e iremos analisar alguns detalhes, conforme está escrito no capítulo 13 de Gênesis até o versículo 17 do capítulo 14. Você tem aí na sua tela um mapa, a separação de Abrão e Ló. Neste mapa a gente pode ver aí como é que foi a peregrinação de Abrão quando ele voltou do Egito. Ele sai lá do Egito e caminha lá no Neguebe. Você está vendo aí na sua tela, ele caminha lá no Neguebe. Ele chega
em Betel e Ai, ergue altares. A Bíblia diz que lá no Negueb houve a disputa, como você está vendo aí, a disputa entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Ló escolhe as campinas do Jordão, todas as cidades que estavam ali ao redor do rio Jordão, e a Bíblia nos mostra que Abraão ele escolhe continuar no Negueb, continuar em Canaã, continuar em Betel, continuar na sua jornada. Esse mapa ele serve muito para ilustrar, para esclarecer ainda mais esta verdade bíblica da jornada de Abrão. Continuando a nossa lição, é importante que a gente conheça um pouco de Ló. Quem foi Ló? Ló em hebraico significa cobertura. E Ló, ele era filho de Arã e sobrinho de Abraão. Grave isso, Ló não era irmão de Abraão. No momento lá da contenda, a Bíblia diz que Abraão chama a Ló e diz: Ló, não haja contenda entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. É importante que a gente faça uma exegese bíblica e fazendo isso a gente vai perceber que a palavra que aparece no texto hebraico ali para irmãos é uma palavra que pode também ser traduzida por aquele que é parente, aquele que é da mesma família. Então quando Abraão disse que era irmão de Ló, ele estava dizendo: nós somos da mesma família, nós temos um grau parentesco, um bom relacionamento. A Bíblia diz que esse relacionamento entre Ló e Abraão, de tio e de sobrinho, era tão forte que quando o pai de Ló morreu, este tornou-se herdeiro de suas propriedades e apegou-se a Abraão e saiu de Ur dos Caldeus com sua família, indo até Canaã. Após separar-se de Abraão, a gente vai ver isso, embora fosse considerado justo, Ló viveu em um ambiente corrompido, enfrentando consequências como a captura em guerra, percas familiares, a saída dramática lá de Sodoma antes da destruição. Após a destruição, Ló ele foi embriagado pelas suas filhas, teve 2 filhos, tornando-se assim o ancestral de 2 povos que se tornaram inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas, conforme Gênesis capítulo 19, versículo 38. Então este é Ló, ele era sobrinho de Abrão e ele continuou na sua caminhada com Abrão. A ordem de Deus era que Abrão se separasse da sua parentela, mas ele não cumpriu de forma completa esta ordem de Deus e levou Ló consigo, levou toda a família, os servos e pastores de Ló consigo na sua caminhada rumo a Canaã. Subtópico 1 do tópico 1, nós temos a contenda entre os pastores. Abrão e Ló partiram de Ur dos Caldeus juntos, caminharam juntos, prosperaram juntos, tiveram aumento de bens juntos. Naquele tempo, este aumento de bens ele era medido pela quantidade, se expressava pela quantidade de servos, de rebanhos, de prata, de ouro e de tendas. Então, quando a Bíblia diz que eles tiveram um crescimento financeiro, um aumento de bens, a Bíblia está dizendo que eles aumentaram servos, aumentaram rebanhos, aumentaram em animais, aumentaram em prata, aumentaram em ouro e aumentaram em tendas, em utensílios para fazer tendas na sua caminhada. A Bíblia diz que esse aumento de bens trouxe consigo uma limitação prática, porque a terra já não comportava ambos habitando juntos, pois não havia espaço para pastagem, para água suficiente para sustentar tamanha quantidade de rebanhos. Que terra era essa? A terra em que os dois estavam habitando juntos, que tiveram o crescimento de rebanhos, de servos, de ouro, de prata juntos, era a terra de Negueb, ou era a terra do Negueb. E a expressão Negueb na Bíblia Sagrada significa terra seca. Essa expressão aparece em Gênesis 13:1. Essa era uma terra, conforme aqueles que estudam a geografia bíblica, que era muito escassa. Ali era um lugar escasso de água. O regime de chuvas ali, ele era também escasso. Então havia pouca água no Negueb, o que tornava aquela região uma região de um clima quente, muito quente.
as plantações e vegetação era algo limitado ali naquela região, o que restringia significativamente as condições de pastoreio ali naquela região. Além disso, a Bíblia nos diz em Gênesis 13:7 que essa terra não estava desocupada. O texto bíblico diz que habitavam ali os cananeus e os ferezeus, que eram povos também que dependiam da terra para a sua subsistência e provavelmente tinham também os seus rebanhos. Então, os rebanhos de Abrão, os rebanhos de Ló e a terra ainda sendo ocupada pelos cananeus e pelos ferezeus gerou uma dificuldade na sobrevivência, na questão da providência, na questão da alimentação, na questão da pastagem, na questão de tudo que precisava os rebanhos para sobreviverem ali naquela terra. A Bíblia diz que por causa disso surgiu contenda, surgiu disputa, estavam havendo disputa, como a própria palavra diz, disputa por água, disputa por espaço, disputa por pastagem, disputa pelos recursos essenciais para a sobrevivência dos rebanhos. Houve uma questão ali, uma tensão entre os pastores, lembre, não foi entre Abrão e Ló, mas entre os pastores de Abrão e entre os pastores de Ló estava havendo disputa por água, disputa por espaço, disputa por pastagem naquela região do Negueb, porque aquela região não comportava aquela grande quantidade de bens que Abrão e Ló possuíam. Abrão e Ló, eles enriqueceram, e Abrão muito mais do que Ló. A Bíblia diz que só de servos para lutar, em certa vez Abraão, ele usou 318 servos. Então, ele tinha muito mais servos, ele tinha uma grande quantidade de rebanhos, e somando-se a quantidade de rebanhos de Ló, tornou-se impossível eles habitarem na terra do Negueb juntos, gerando aquela disputa. Diante da contenda entre os pastores, Abrão tomou a iniciativa de resolver o conflito e se separando de Ló. Esta era a resolução daquele conflito, era se separar de Ló. Aqui, finalmente, Abrão ele obedece de forma completa a ordem de Deus em Gênesis 12:1, que incluía: sai-te da tua parentela, te separa da tua parentela. Esta separação, ela não deve ser entendida como uma ruptura de relacionamento, mas como uma medida sábia e necessária para preservar a paz e para preservar os bens, para preservar os rebanhos, tanto de Abrão quanto de Ló. Então, essa separação não foi fruto de inimizade entre Abrão e Ló, mas de um discernimento espiritual, mostrando que a paz muitas vezes exige decisões firmes e decisões estratégicas. Então, a ideia aqui não era guerra, a ideia aqui era paz. A ideia aqui não era inimizade, a ideia aqui era sobrevivência, era discernimento espiritual, era discernimento no que diz respeito à sobrevivência dos rebanhos. Abrão toma a iniciativa e agora eles decidiram se separar. Meus irmãos, conforme o subtópico 3 do tópico 1, eles escolheram, cada um teve a sua escolha, as escolhas de cada um. E é importante dizer aqui nesta lição, neste momento, que Abraão ele possuía prerrogativas legítimas, que lhe conferiam autoridade para escolher a terra que ele quisesse, a terra que ele desejasse. O pastor Severino Pedro, em uma de suas obras, ele comenta dizendo o seguinte, veja aí na tela comigo. Primeiro, a terra era de Abrão e não de Ló. Então, ele tinha essa prerrogativa para escolher, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 7. Segundo, Abraão era tio de Ló, e pelas leis tribais do tempo, quem tinha direito de escolha não era o sobrinho. Quem tinha o direito de escolha era o tio. O tio era quem tinha direito de escolha. Terceiro, Abrão ele também tinha o direito da gerontocracia. O que é a gerontocracia? É o governo e a prioridade dos mais idosos. Abraão ele tinha mais idade do que Ló, então ele também tinha essa prerrogativa para decidir para onde ele queria ir. E em último lugar, Abrão tinha autoridade como tio, Abrão tinha autoridade sobre Ló
para fazer a escolha que ele quisesse. Mas mesmo havendo estas opções, demonstrando que a sua confiança não estava na escolha da terra, mas na fidelidade de Deus às promessas, mas confiando que Deus era fiel nas suas promessas. E este é um verdadeiro exemplo para nós. O verdadeiro cristão, ele deve seguir este exemplo de fé em qualquer circunstância da vida. Ló olhou para um lado, olhou para o outro, porém Abraão nem olhou para um lado, nem olhou para o outro. Abraão, ele olhou para cima. Ele firmou o seu olhar em Deus. Ele tinha o direito de escolher, ele tinha autoridade para escolher, mas ele preferiu confiar em Deus. Ele preferiu ter fé em Deus. Esta é uma grande lição neste momento do nosso trimestre. Ló decidiu escolher com base nos seus próprios interesses, com base naquilo que ele pensava, com base naquilo que ele achava melhor. Abraão decidiu confiar em Deus, mesmo tendo direito, mesmo tendo autoridade. Ele decidiu acreditar em Deus, ele decidiu confiar em Deus. É como os pregadores dizem, Abraão ele sabia que para onde ele fosse, a bênção de Deus ia estar com ele. A bênção não estava somente num lugar, a bênção estava com Abraão. A promessa, a aliança, o pacto de Deus era com Abraão. E como você vê aí na tela, Ló escolhe as campinas do Jordão. Ele olha para as campinas do Jordão, como você vê aí numa imagem aí gerada pela inteligência artificial. Ele escolhe as campinas do Jordão, enquanto Abraão ele permanece lá no Neguebe, indo para Canaã, habitando ali em tendas. Uma escolha que levou estes dois homens justos, porque Ló também era justo, a destinos totalmente diferentes. Porque as campinas do Jordão, como está aí também na tela para você ver, você pode levar essa imagem para os alunos. As campinas do Jordão eram uma região extensa, fértil e bem irrigada ao redor do Rio Jordão e que aparentava uma grande prosperidade. Esse foi o lugar que Ló escolheu. Ló olhou e viu que era um lugar bem irrigado. Ló olhou e viu que não era uma região de terra seca, uma região favorável para a plantação, para a vegetação, e ele disse, o lugar é esse. E ele acaba indo habitar, indo fazer morada nas cidades de Sodoma e Gomorra, o que deixa claro que Ló, ele andava ou vivia por vista. O que Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Ló vivia por vista, ele andava por aquilo que ele vê, ele andava pela aparência, ele andava por aquilo que estava diante de seus olhos. E assim ele passou a habitar em um ambiente pecaminoso, como já dissemos aqui, cheio de maus e grandes pecadores, como os de Sodoma, conforme Gênesis capítulo 13, versículo 13. Ele escolheu pela aparência. Abraão permanece no Neguebe, indo para Canaã, e o lugar de Abraão, diferente das campinas do Jordão, era uma terra seca, com pouca água, com um clima quente e poucas plantações ao sul. Essa região era o sul de Canaã. Ele habita lá em Canaã, em Betel, em Ai, em Hebron, e diferente de Ló, ele andava por fé. Ele não vivia por vista, ele vivia confiando nas promessas de Deus. É o tema da lição, a fé de Abraão nas promessas de Deus. Uma das evidências que ele tinha fé é exatamente neste instante que ele decide viver na região seca, com pouca água, com clima quente, com poucas plantações, porque ele sabia que a bênção de Deus estava com ele, ele acreditava na promessa de Deus, mesmo diante de um cenário antagônico, mesmo diante de um cenário que parecia contrário a esta realidade de viver as promessas de Deus. Diferente de Ló, ele estava ali agora no centro da vontade de Deus, porque ele obedece agora de forma completa a separação de Ló, a separação da sua parentela, estava no centro da vontade de Deus, estava na terra da promessa, estava na terra prometida.
e eu quero deixar uma mensagem para você que está aí nos acompanhando aqui nesta lição. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Não há nenhum lugar, nem as Campinas do Jordão, nem Sodoma, nem Gomorra, nem Zoar, nem qualquer outra cidade, por mais próspera que ela seja, por mais avançada e rica que essa cidade seja, por mais favorável que seja o ambiente de qualquer cidade, nenhum lugar se compara ao centro da vontade de Deus, ao lugar da vontade de Deus. E essa foi a escolha de Abraão. Esta foi a escolha daquele servo de Deus. Como nós temos no segundo tópico aí da nossa lição, vamos agora para o segundo tópico. No segundo tópico nós temos as consequências das escolhas. Todos nós somos senhores das nossas escolhas, mas somos servos, escravos das consequências. Você pode fazer suas escolhas, mas você dificilmente vai conseguir mudar as consequências das escolhas que você faz. Essa frase é uma frase boa. Somos senhores das escolhas, mas escravos das consequências. As consequências das escolhas de Ló. Ló escolheu as Campinas do Jordão. E o que foi que aconteceu? Ele foi habitar em um ambiente de pecado. Ele saiu de um ambiente espiritual. Ele saiu do lado de um homem que estava vivendo no centro da vontade de Deus, um homem chamado por Deus, e como a gente viu na primeira lição, um homem que era amigo de Deus, um homem que é considerado o pai da fé, um homem que foi chamado príncipe de Deus. Olha que coisa tão bonita, irmãos, como Abraão era chamado, um homem que obedeceu a Deus, que experimentou uma transformação, saindo da idolatria, saindo do paganismo, para viver uma vida com Deus. Ló perdeu tudo isso e agora estava vivendo em um ambiente de pecado, ao lado de grandes e maus pecadores. E como já dissemos aqui, homens que cometiam terríveis pecados sexuais, varão com varão cometendo torpeza, como diz Paulo em Romanos 1 e 27. A Bíblia diz que Ló, como consequência, habitou nesse ambiente de pecado. Além de habitar no ambiente de pecado, Ló perdeu todos os seus bens. Consequência também da escolha de Ló. Ele perdeu tudo que ele tinha, porque a cidade em que ele estava foi destruída. E ele teve que sair fugido de lá. Ele teve que sair às pressas de Sodoma, sem poder levar nada. Ele foi habitar, diz a Bíblia, que ele foi habitar em cavernas. Ele não tinha nem utensílio mais para construir, para levantar as tendas em seus caminhos. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu rebanhos, perdeu servos, perdeu os animais e perdeu as tendas. Tudo que Ló tinha, ele perdeu como resultado, como consequência das suas escolhas. Além de perder os bens, ele também perdeu a liberdade. Em Gênesis capítulo 14 e versículo 12, a gente percebe e vê na Bíblia Sagrada a captura de Ló. Ló foi capturado. A Bíblia diz que ele habitava lá e foi levado cativo quando habitava em Sodoma e Gomorra. Deram lá contra a casa de Ló e a Bíblia diz que Ló agora perdeu a sua liberdade, estava preso, estava vivendo como escravo, vivendo como cativo. Que terrível, irmãos, é muito provável. A probabilidade é alta de Ló ter se arrependido dessa escolha que ele fez. De Ló ter se arrependido de escolher pela aparência, de escolher por aquilo que ele via. E também, não menos terrível, não menos difícil, por último, a tragédia que houve na família de Ló. Ló perdeu a sua esposa, Ló, por influência, as suas filhas, por influência dos grandes pecados que eram cometidos lá em Sodoma e Gomorra, cometeram um terrível pecado ali com o seu pai. A Bíblia diz que elas embriagaram lá o seu pai e conheceram, tiveram relações com o próprio pai, e dessas relações vieram os amonitas e os moabitas, povos, como já disse, inimigos de Israel. Consequências da escolha de Ló. Consequências da escolha pela aparência. E Abraão? Quais foram as consequências da escolha de Abraão de permanecer
no lugar da fé, no lugar da obediência. Primeiro, Abraão estava agora ali desfrutando da terra prometida. A terra que mana leite e mel. Enquanto Ló foi habitar num ambiente de pecado, Abraão continuou num ambiente divino, num ambiente espiritual, num ambiente da terra prometida, num ambiente que Deus se fazia presente. Tanto que em Gênesis 13:14, Deus aparece para Abraão aprovando a escolha dele, aprovando a decisão dele de permanecer ali no Negueb. Essa é uma grande e linda e boa consequência da escolha de Abraão. Ele escolheu e, como consequência da escolha, ele permaneceu na comunhão com Deus, ele permaneceu íntimo de Deus, ele permaneceu como amigo de Deus. Ele desfrutou de vitória na batalha. No subtópico 3 do tópico 2, quando Ló está cativo, quando Ló está preso, Abraão reúne seus 318 servos. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, que nós temos uma obra que é conhecida, que é tratada como um pai apostólico. Alguns ali interpretam que essa guerra de Abraão com 318 homens ali já apontava para Cristo na cruz, era um símbolo. Eles fazem uma alegoria dizendo que aqui já falava de Jesus lá na cruz, analisando ali o texto hebraico. É uma interpretação um pouco exagerada, mas aqui nós vemos principalmente que Abraão teve vitória nas batalhas porque escolheu ficar no centro da vontade de Deus. Enquanto Ló foi preso, perdeu a guerra, perdeu a batalha, Abraão foi lá e venceu a batalha e pôde libertar Ló. E por último, Abraão desfrutou das promessas de Deus, desfrutou daquilo que Deus tinha lhe prometido. Que nós possamos pensar, esta é a verdade central na nossa lição. Escolha pela fé. Escolha com base na palavra de Deus, escolha com base nas promessas de Deus, mas não escolha pela aparência. Na Bíblia Sagrada nós temos outros exemplos, como o exemplo do profeta Samuel, que quase que derramava, o azeite, que quase que ungia ali Eliabe, fez uma escolha pela aparência, mas o Senhor interviu e mostrou para Samuel que ele não vê como o homem vê. O homem só vê a aparência, mas Deus vê além da aparência. Deus vê o que está dentro, Deus vê o que está no coração. Amém, meus irmãos? Vamos para o último tópico da nossa lição. Os altares erguidos por Abraão. Como dissemos na introdução, volta aqui para mim, como dissemos na introdução, nós vemos que uma diferença crucial entre Abraão e Ló era que Abraão ele tinha uma vida de altar. Ele desfrutava de uma comunhão com Deus simbolizada pelo altar. Você não encontra na Bíblia Ló levantando altares como Abraão levantava, tendo o costume de levantar altar como Abraão levantava. Abraão tinha uma vida de altar. No Antigo Testamento, a palavra usual para altar era esse termo hebraico aí, misbeá. E esse termo significa lugar de sacrifício, que deriva do verbo zabá, que quer dizer sacrificar. Embora outros patriarcas como Noé e Isaac também tenham edificado altares, esta é uma curiosidade sobre Abraão. Ele se consolidou como o maior mestre na edificação de altares antes da instituição do tabernáculo no Sinai. Ninguém levantou altares na Bíblia Sagrada antes do tabernáculo mais do que Abraão. No registro bíblico, o homem que mais levantou altar antes do tabernáculo foi Abraão. Esses altares que Abraão ergueu, eles simbolizavam comunhão, simbolizavam adoração, oração e gratidão. A vida de Abraão era marcada pela comunhão com Deus, pela adoração ao Senhor, por uma vida de oração. Ele invocava o nome do Senhor, clamava ao Senhor, e por uma vida de total gratidão a Deus por tudo que ele fez na vida de Abraão. Vejamos os 4 altares que se destacam na história de Abraão. Primeiro, ele levantou o altar em Siquém. E esse altar é um símbolo de adoração, conforme o comentarista da lição. Em Siquém, Gênesis 12:7, Abraão adora a Deus e agradece a Deus pela chamada.
agradece a Deus pelas bênçãos, agradece a Deus pelas promessas que ele recebeu do Senhor. A vida de Abraão era também marcada pela adoração a Deus. Um homem que saiu da idolatria, fugiu da idolatria e agora adorava somente a um único Deus. Ele sai do politeísmo e agora vive uma vida no monoteísmo, adorando a um único e verdadeiro Deus. Além de levantar um altar em Siquém, Abraão também levantou um altar em Betel. E o altar em Betel ele pode ser simbolizado também pela vida de oração. A vida de Abraão era marcada por adoração e também marcada por oração. Em Betel, e a expressão Betel significa casa de Deus, Abraão invoca, diz a Bíblia, o nome do Senhor. E a expressão invocar ali no texto hebraico é clamar, é chamar. Pode ser traduzida por conversar, expressando a gratidão pelo livramento que ele teve lá no Egito, quando ele falou aquela mentira lá para o faraó. Mas ele recebe um livramento da parte de Deus e através do altar em Betel ele ora a Deus em gratidão pela sua proteção, pelo seu livramento em seus caminhos. Ele também levantou um altar em Hebrom. E o altar em Hebrom ele significa, pode simbolizar comunhão. Ele pode figurar a comunhão que havia entre Abraão e Deus. Hebrom, conforme Gênesis 13:18, o lugar onde Abraão levantou o altar, no hebraico pode ser traduzido por união, no hebraico pode ser traduzido por aliança, por pacto. E é interessante observar que o nome árabe daquela localidade, o nome árabe de Hebrom era El-Calil, e El-Calil significa amigo de Deus. Pode ser traduzido por amigo de Deus. Olha, Abraão levanta um altar num lugar que é chamado amigo de Deus. Isso é um sinal, isso é um símbolo da comunhão que aquele homem tinha com Deus. Tamanha era a comunhão que ele é chamado na Bíblia de amigo de Deus. Ele é chamado na Bíblia de amigo de Deus por Josafá na sua oração, conforme 2 Crônicas 27. Ele é chamado de amigo de Deus pelo próprio Deus. Em Isaías capítulo 41 e versículo de número 8, diz a Bíblia: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi semente de Abraão, meu amigo. É o próprio Deus falando pela boca do profeta Isaías, dizendo que Abraão é seu amigo. Tiago 2,23, Tiago também confirma que Abraão era amigo de Deus. Isso expressa uma vida de comunhão com Deus, alguém que andava em acordo com Deus, alguém que vivia aquilo que Deus ensinava, alguém que vivia a palavra de Deus. Por último, o último altar que Abraão levantou foi o altar em Moriá. E o altar em Moriá, ele pode figurar, simbolizar obediência e provisão, porque foi lá em Moriá que Abraão ele teve a sua fé testada no nível mais alto. O ápice da prova de Abraão foi a prova lá em Moriá, quando o Senhor ele pede a Abraão o seu filho Isaque, o seu único filho, que ele oferecesse Isaque em holocausto. E a expressão holocausto, ela significa uma oferta que era queimada completamente, queimada por inteiro. Holocausto também pode significar uma oferta que faz subir as cinzas, cercam ali aquele altar. Holocausto também era a expressão holocausto, ela significa, ela se remete. A expressão holocausto, ela se refere a um tipo de oferta em que o sacrifício era queimado por inteiro. Aquele animal que ia para o altar de holocausto, ele era queimado completamente, queimado por inteiro. E Deus chama a Abraão e diz: Abraão, vai até o Monte Moriá, levanta um altar e neste altar oferece o teu único filho Isaque, aquele a quem tu amas, em holocausto. E a Bíblia diz que Abraão vai, leva Isaque
e lá no Monte Moriá, ele levanta o altar, deita Isaac no altar e já estava pronto, preparado para oferecer Isaac em holocausto. Ele já estava à beira de oferecer, de queimar Isaac por inteiro. Mas a Bíblia diz que o Senhor intervém falando com ele, dizendo: Abrão, Abrão, não faças tal ao filho teu, porquanto agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Isso resultou numa provisão sobrenatural para Abrão. Ele viu, ao retirar Isaac do altar, ele viu um cordeiro, ele avistou um cordeiro. Aquele cordeiro foi uma providência de Deus para Abrão. Tanto que Abrão diz: a partir de agora, neste monte, nós o chamaremos de Iavé Jirê, o lugar que o Senhor provê, porque aqui Deus proveu um cordeiro para o holocausto. A vida de Abraão foi marcada por altares, e esses altares expressavam que ele era um homem de adoração, era um homem de oração, era um homem de comunhão com Deus, era um homem de obediência, e como resultado dessa obediência, ele desfrutava das provisões divinas. Chegamos ao final da nossa lição, e na conclusão eu quero ler aqui dizendo: a vida de altar é o que nos protege de escolhas baseadas na aparência e no imediatismo. Quando erguemos um altar de gratidão, oração e adoração, nossas decisões deixam de ser tentativas humanas de sucesso e passam a ser passos guiados pela mão de Deus. Como um Abrão, que possamos entender que é melhor estar em um deserto com um altar e a presença de Deus do que nas campinas mais férteis de Sodoma, longe da comunhão com o nosso Criador. Que Deus te abençoe, que Deus lhe dê uma aula preciosa, maravilhosa, que nós possamos seguir esse exemplo de Abraão, de principalmente escolher pela fé, escolher com base na promessa de Deus e ter uma vida de altar. O altar nos dias de Abraão era um amontoado de pedras, mas o altar hoje somos nós. Nós somos o lugar de adoração. Nós devemos, na nossa vida, adorar a Deus. Adoração não é somente um momento no culto. Adoração não é somente um tempo que a gente passa em um templo, não. Adoração é um estilo de vida. Viva como adorador. Sirva a Deus como adorador. Seja um adorador de verdade. Um adorador é alguém que faz algo por um ser superior sem esperar nada em troca. Um adorador, ele não espera nada em troca. Um adorador, ele não espera salário, ele não espera recompensa, mas ele faz por gratidão, ele faz porque ele reconhece aquele quem ele adora. É como disse o compositor: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Então sejamos crentes, cristãos de altar, assim como foi Abrão. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Muito obrigado mais uma vez. Lhe aguardo na lição de número 3.